Conhecer algo sobre os fenômenos do mundo invisível foi o que me encorajou nas experiências que assinalaram o início do meu interesse. Desde já quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram a comparar suas experiências para saber se faz um grande paradoxo com a Bíblia. Examinando com imparcialidade as principais fontes de informações, tirei minhas próprias conclusões. Alguns não concordarão com elas, mas estou certo de que reconhecerão a ênfase da pesquisa objetiva e na cuidadosa seleção das provas. E conforme se verá, existem indícios de que em algum caso de experiência, às vezes procede a morte, mas que não significa a destruição total delas. E entre algumas preocupadas e confusas vieram até mim e compartilharam suas experiências para entender e descobrir a respeito delas. Pessoalmente, meu objetivo é poder compreender o que aconteceu com aquelas pessoas em poucas horas. A nossa correspondente diz assim: eu estava em minha casa quando me deparei com meu retrato caído à distância, sem ter derrubado as outras coisas que estavam na frente dela. De repente, vi a Rosa que estava ao lado da minha fotografia, do outro lado da sala, encostado do quadro de minha mãezinha, que outrora fazia um pouco tempo que a tinha enterrado. Para tentar responder essa questão, parece que esse fenômeno paranormal fez com que a correspondente que teve essa experiência fez com que ela pudesse acreditar que o espírito de sua mãe, após abandonar o seu corpo recentemente, era capaz de se comunicar com ela através dos objetos inanimados e até mesmo evoluir para uma aparição. Se essa experiência paranormal não tiver nenhum valor específico para a compreensão da Bíblia, por outro lado, se revela bastante útil na compreensão de experiências estranhas. Não posso desconcordar com essa conclusão no que diz respeito a essas evidências, pois acredito que existe uma grande possibilidade que ainda nem sequer consideramos dentro da Bíblia. Por isso, vamos dar uma olhada nas provas apresentadas por elas e veremos se faz um grande paradoxo com a Bíblia e assim possamos tirar nossas próprias conclusões. A Bíblia diz que o reino de Deus estaria próximo de nós, e se essa interpretação de que as almas após a cessação do hálito de vida já pode se encontrar numa vida após o além, entenderíamos então que a alusão do apóstolo Paulo a um corpo espiritual seria o motivo de se entender a limitação até o paraíso, um tipo de aprisionamento fora desse multiverso da ciência, um realismo perceptível, ainda sendo preservada até que a morte fosse totalmente destruída. Indivíduos viram corpos e os lugares preservados onde estiveram, como no caso dos discípulos ali na transfiguração de Cristo, no caso de Moisés e Elias. Outros foram transladados, viram vislumbre de outros reinos celestiais, visto que os correspondentes não estavam sendo confundidos pelo poder da sua própria imaginação. O autor de Eclesiastes diz: antes que se rompa o fio prateado e despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Argumenta-se que o autor de Eclesiastes estava usando ali uma metáfora poética, um símbolo de morte. Se a consciência então é a última julgada que nos resta para ser entendida após a morte, parece que chegamos a esse conhecimento através da exploração dos fenômenos paranormal que está acontecendo no mundo. No entanto, se examinarmos alguma dessas experiências, veremos que as explicações são existentes e bem convincentes com os relatos da Bíblia. E à medida que o conhecimento se expande, desenvolve um sistema de fé sobrenatural que faz entender os pontos de vista das excelências das revelações, que não foram compreendidas com diferentes palavras e símbolos há milhares de anos.
Embora muitos sejam céticos a esse respeito, essas pessoas que fletaram com a morte parecem ter tido experiência no paranormal e voltar à vida possuindo algum tipo também de poder psíquico que se dá pelo fato de antes e depois de fletar com os dois mundos ali paralelo. E em todas essas experiências são bem parecidas com muitos achados da Bíblia com a morte e ressurreição. Em minha pesquisa, os resultados foram bastante surpreendentes. Quando lemos a história de pessoas que se deslocam por caminhos estranhos, tudo o que realmente podemos dizer é que parece ocorrer fenômenos estranhos de que a consciência e a alma sobrevivem após a morte. Ouvi falar há anos que uma pessoa teve duas experiências. A primeira de quase morte e viu seu corpo ali flutuando após morrer, em volta das outras pessoas após fletar com aquela morte. Parece que essa pessoa ainda não tinha acendido o seu lugar determinado, mas ficou alguns dias no coração ali da terra, bem parecido com a explicação da morte e ressurreição de Jesus, onde ali o texto nos mostra que o seu espírito não se acendeu de imediato aos céus, mas ficou também 3 dias no coração da terra, descendo os abismos mais profundos e pregando aos espíritos em cadeias eternas. Interessante também notar que a passagem referente ao rico Lázaro, que estava em tormento, muitos não perceberam que o texto ali narrado não estava dizendo que o que estava ali no ser de Abraão não podia passar para cá, neste mundo da ciência, mas o contrário dessa afirmação era acerca daquele espaço ali geográfico e espiritual para ambos os lados, céu e inferno. Parece que o texto referente a Moisés e Elias é bastante amplo para entender que os espíritos vieram de algum lugar de tempo e espaço ali fora do multiverso da ciência. Embora existem também outros textos que comprovam a existência da alma nesse mundo intermediário, como no caso de Abel, onde ali diz que a voz do seu sangue após morrer clamava por justiça desde o solo, bem idêntica ao relato das pessoas que estão ali debaixo do trono de Deus. Sentido intermediário bem parecido com o paraíso. E pessoas paranormais também com as suas explicações aos fenômenos de visões de pessoas que já morreram e dizem que ainda estão entre nós. E o que mais é espantoso de todos esses fenômenos é o segundo relato dessa pessoa, depois de ter fletado com a morte. Parece que sua visão referente ao paranormal, em pleno dia, em uma visita ali ao cemitério, viu uma pessoa conversar com ela, que desapareceu após ter entrado no ossário, que já não tinha outra saída. Ela, pois, foi lá avisá-la que o lugar de saída era outro. E, de repente, aquela mulher desapareceu que estava conversando com ela. É provável que alguns céticos, até mesmo algum neófito na fé, diga que isso foi uma ilusão de sua cabeça, ou até mesmo um distúrbio do corte cerebral, ou até mesmo demônio, como o sistema religioso aprendeu até hoje, ou algum tipo de vulto. Mas é necessário explorarmos esses fenômenos embaçados na Bíblia, antes mesmo de usar objeções ao aparecimento de fatos estranhos, tais como a materialização desses espíritos em pleno dia, e compararmos aos demais exemplos ali da Bíblia, que também relatam o aparecimento de anjos vindo visitar os patriarcas aqui também, e Jesus atravessando paredes após a sua ressurreição, após ter fretado com a morte, após ali na sua ressurreição. Talvez essas experiências dessas pessoas sejam bastante diferentes das outras, mas de fato temos uma certa inclinação para apreciarmos esses relatos que se adaptam perfeitamente com os fatos ali narrados na Bíblia, no limite da nossa compreensão acerca dessas forças que atuam no paranormal. Algumas pessoas irão encerrar essa discussão parando de conta aquilo que a sua hermenêutica obscura ensinou no limite da sua compreensão. Mas se alguém negar esses fatos, terão que negar a aparição de Moisés e Elias vindo de um mundo intermediário ao falar com Jesus. Eu sei que essas perguntas assustam, mas algumas pessoas admitirão respostas por mais defensáveis que sejam, visto que o seu interesse é a segurança de uma verdade maior, que estava ali oculta diante da hermenêutica que foi lhe ensinada. Podemos até brigar a suspeita que o nosso correspondente referente às experiências está sendo vítima de algo ilusório, até mesmo demoníaco.
Mas não é uma tarefa para nós estabelecer conclusões precipitadas. Talvez fosse melhor nos lembrarmos que essas experiências fazem um forte paralelo com os fatos narrados na Bíblia, que isso não prova nada fora do anormal, visto que essas pessoas estavam em perfeito estado de sã consciência. Algumas pessoas terão dificuldade de entender essas informações por aprenderem de formas diferentes, mas responderemos a maioria das pessoas acerca dessas questões paranormais depois e antes de flertar com a morte. No caso de experiências de quase morte, há muitos relatos de pessoas que desenvolveram a intuição elevada, havendo um tipo de habilidades psíquicas. Elas relatam aparições do paranormal que parecem bem idênticas comparadas com os textos sagrados depois de antes flertar com a morte, que desafiam a lógica. Parece que esse conceito também é identificado através da interpretação bíblica, como já dissemos outrora, na aparição de Moisés e Elias. O elemento visível e suscetível também de comprovação na parábola do rico e do Lázaro, onde aqui evoluímos o raciocínio de que o espírito do homem pode transpor as barreiras do impossível, e que a interpretação de que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não estava limitado ao espírito e à consciência do ser humano, mas à matéria. Isso que na passagem da transfiguração também faz alusão de que o homem poderia transpor as barreiras sobrenaturais e estar conectado entre nós. Jesus disse que o reino de Deus estaria no meio de nós, e a indagação da ressurreição de Cristo sugere que a sua morte entrou no processo fisiológico. Seu espírito estava consciente numa vida após o além, descendo nos abismos mais profundos, pregando os espíritos em cadeias. Logo em seguida, levou ali o ladrão da cruz ao paraíso, na sua onipresença, deixando uma porta aberta de que o espírito do homem, após a cessação do hálito de vida, pudesse ainda estar conectado entre nós por alguns dias, visto que Jesus também não tinha ascendido ao seu Pai automaticamente, mas ficou 3 dias ali no coração da terra até sua ressurreição. Mas estaria este direito também vinculado ao homem no aspecto de gosto do outro lado da vida? Ou seria então o erro dos espíritas somente acreditar num processo evolutivo de encarnação, mas que a partir do momento que a morte entrasse no processo fisiológico, já poderíamos encontrar uma vida após o além?